Ela era a mulher do primeiro-ministro. Tem isso também que a gente tem que falar. Não é porque você dorme com o líder político que você se torna uma liderança política. Esse patrimonialismo também me faz mal, me deixa doente. Me deixa muito doente. O filho do Winston Churchill nunca foi um bom político. Ela era a mulher do primeiro-ministro. Tem isso também que a gente tem que falar. Não é porque você dorme com o líder político que você se torna uma liderança política. Esse patrimonialismo também me faz mal, me deixa doente. Me deixa muito doente. O filho do Winston Churchill nunca foi um bom político. Nem os filhos da Thatcher sequer foram políticos. O deputado federal Lindenberg Farias, do PT, o ex-Lindinho, destinou 1,7 milhão de reais em emendas parlamentares que foram parar, olhem só, em 3 cooperativas do Movimento Sem Terra no Paraná, que é o reduto eleitoral da Glaze. As entidades beneficiadas integram, aliás, a base eleitoral da sua namorada, a Gleisi Hoffmann, que também é deputada estadual e ex-ministra das Relações Institucionais. O valor enviado ao Paraná é 2,5 vezes maior do que o montante que o Lindenberg manda para o programa de aquisição de alimentos do seu próprio estado, que é o Rio de Janeiro, o estado que ele se elegeu, né, não de nascença. Para a agricultura familiar fluminense, ele destinou apenas 680 mil reais. Como justificativa, o Lindenberg Farias disse por meio de nota, porque aí quando ele não sabe, ele fala por meio de nota. Quando é para falar merda, ele vai, faz vídeo com o Janones. Aí ele corre com aquela pança que ele tá no campinho, aí ele faz essa palhaçada. Agora, quando a merda bate na bunda, né, ele fica por meio de nota que não foi o responsável por escolher as destinações das emendas, já que essa decisão é feita pela Conab, a empresa pública responsável pelo programa de aquisição de alimentos. Só faltou ele falar que foi o Valdemar Costa Neto que destinou a emenda dele. Por falar em emendas parlamentares, a cidade de Rondolândia, no Mato Grosso, de pouco mais de 3.500 habitantes, cidade não, um povoado, né? Recebeu 10,5 milhões de reais em emendas PIX no ano passado, mais do que 18 capitais brasileiras. Localizada a cerca de 1.000 quilômetros de Cuiabá, a pequena cidade liderou o ranking de emendas PIX recebidas per capita em 2025, levando o equivalente a quase R$3.000 por morador. Aliás, falando em emendas, o TCU identificou superfaturamento, indícios de fraude em licitações, pagamentos sem comprovação, desvio de finalidade e um conjunto de falhas de transparência e rastreabilidade na maior auditoria já realizada sobre emendas parlamentares. Na amostra de 100 emendas PIX auditadas, a fiscalização do TCU encontrou problemas em 82% delas, direcionadas a 61 dos 74 entes, estados e municípios fiscalizados. Como há indícios de crime, os achados serão encaminhados para a Polícia Federal, ao Ministério Público e à Controladoria Geral da União para eventual instauração de investigações criminais e administrativas. Entre os casos que chamaram a atenção dos auditores estão contratos para festas, shows e eventos culturais e esportivos bancados com as emendas. E como não tem como falar de emendas sem falar do Voldemort, ontem o presidente nacional do PL respondeu à intimação do ministro Flávio Dino sobre a distribuição e a suposta interferência de dirigentes de legendas nas emendas parlamentares. Valdemar negou que tenha cota, reserva ou poder sobre o envio de recursos públicos, indicando que apenas faz sugestão política, formulada após a interlocução com diversos atores da sociedade, e que a sugestão, se a sugestão for rejeitada, não tem nenhuma indicação. Na última semana, vale ressaltar que ele disse outra coisa. Em entrevista para a Globo News, ele falou: é lógico que os dirigentes partidários interferem na destinação das emendas. E hoje ele já estava muito irritado
com a repercussão da imprensa. Não está na hora dele parar de dar entrevista ao vivo, Holliday? Isso eu acho. Isso eu acho que sim, porque realmente o Valdemar ele tem dado entrevistas que muitas vezes geram crises que simplesmente não existiriam se a entrevista não tivesse existido, e aí tem que corrigir, tem que explicar. Então assim, se vai dar uma entrevista, que seja uma entrevista com um assunto delimitado, para o qual esteja preparado, tenha sido preparado previamente, tenha feito um media training, etc., que essas falas de improviso geram problemas e geram crises políticas gravíssimas. Agora sim, também tratando de um outro ponto, acho que tem 2 pontos aqui essenciais. Um, inclusive, foi o que você falou na sua outra fala, do patrimonialismo, né? Essa confusão entre o que é público, entre o que é privado, e que faz parte da história do Brasil desde a Primeira República, infelizmente, talvez até um pouco antes. E a gente está vendo isso com as emendas, os deputados tratando as emendas como se fossem negócios privados. Ah, não, ela é minha, então eu destino para cá, falo com o fulano, falo com o ciclano, etc. e tal. Esse é um problema central das emendas. Essa forma como os deputados tratam um valor que é público como se fosse privado, como se fosse deles. O segundo ponto é o excesso de municípios pequenos no Brasil. Isso é um absurdo, é absolutamente impopular tratar disso. Quase nenhum político vai ter coragem de ter isso como uma bandeira, que precisam de vereadores, de prefeitos, fazendo campanhas para eles nesses lugares. Mas assim, você ter um município de pouco mais de 3 mil habitantes é um absurdo. Quer dizer, a estrutura dessa prefeitura, dessa Câmara de Vereadores, ela tem no mínimo 9 vereadores. E ainda uma equipe técnica para tratar desses vereadores. O que eles votam ao longo do ano, além do orçamento no final do ano? É nome de rua, é dia de pular corda. Quer dizer, assim, é realmente um absurdo a quantidade de municípios que a gente tem no Brasil. E o terceiro ponto é, não vamos ser hipócritas. É claro que os dirigentes partidários têm interferência política na destinação das emendas. A questão é, quando isso se torna criminoso? Não me parece criminoso um dirigente sentar com os seus deputados e dizer o seguinte, olha, e aí, para onde a nossa bancada vai direcionar as emendas? Qual vai ser a nossa prioridade? Temos aqui uma lista de prioridades, uma lista de municípios governados pelo nosso partido e que precisam ter prioridade na destinação de emendas. Se for isso, realmente não tem problema. Agora, se nós estamos falando de devolução de dinheiro, de retorno financeiro, aí sim nós estamos falando propriamente de crime. Então é importante que a gente não confunda as duas coisas. Uma é a interferência no sentido de provocar a discussão e discutir com a bancada as prioridades e a destinação da emenda. Outra coisa é a corrupção, que é mandar a emenda para conseguir roubar a emenda. Pois é, eu gosto muito do modelo dos Estados Unidos em que a cidade pode falir. Verdade. Se no Brasil a cidade pudesse ir à falência, a gente não tinha essa... Isso é bizarro. Você ter um povoado com 3.500 pessoas, certamente dessas 3.500, 6.900 vivem de Bolsa Família, e ainda tem que votar o orçamento do município. Isso é uma excrescência. Total, Pavinato. Total, e até porque se torna insustentável, né? Alguém está sustentando essa máquina. Por conta própria, o município não se sustentaria. Esta é a verdade. Por si só, isso já passa a ser um absurdo, né, dentro dessa estrutura. Agora, até a gente comentou hoje aqui do Carlos Lippe, né? Carlos Lupe, quando ele foi demitido, quando ele foi exonerado do Ministério do Trabalho, porque ele foi acusado de favorecimento a ONGs. Aí parece que é uma prática da esquerda, né? Esse repasse do Lindenberg Farias para o MST, um movimento social, tudo bem, mas é um movimento social de violação de propriedade, está muito claro isso, né? Tem regras. É igual o PCC, é um movimento social de tráfico de drogas, é um movimento social de garimpo ilegal, é um movimento social de assassinatos, é um movimento social de tudo que não presta, mas é um movimento social. Todo grupo criminoso é um movimento social, porque é uma parcela da sociedade mobilizada para alguma conduta, independentemente se ela é lícita ou ilícita. Então esse negócio de escolher as palavras, eu não vou falar invasão, vou falar ocupação. Eu não vou falar estupro, vou falar amor sem consentimento.
Eu não vou falar facção, eu vou falar movimento social. É a mesma coisa. A corrupção da linguagem, né? Justamente com essa finalidade mesmo. Você acaba distorcendo, né, a semântica e aí você acaba também dificultando a percepção dos fatos. A finalidade é essa mesmo, né? Por isso que acaba dosando o significado das palavras, corrompendo o significado das palavras. Agora, sobre o Valdemar, né, eu entendo que tem a parte que ele possa indicar mesmo. Afinal, ele é o presidente do partido. Então, onde que você acha que teria melhor proveito? Vamos considerar uma coisa baseada no princípio da boa-fé, dando um benefício da dúvida. Pode fazer isso, sim. Ele pode ter essa interlocução, esse direcionamento, ter essa gerência informal por ser presidente do partido. Agora, o ponto central igual eu já falei numa outra oportunidade, está tendo esse mesmo rigor com partidos de esquerda, considerando que Flávio Dino é declaradamente, né, terrivelmente comunista, porque o Lula falou isso para debochar do Bolsonaro, quando ele falou terrivelmente evangélico. Tá relacionado a isso? Vai ter esse rigor? Por que eu falo isso? Porque o PL é a legenda do principal opositor nas pesquisas do atual presidente da República. Então eu não vejo esse rigor envolvendo outros partidos. E é por isso que me leva a crer, e olha que Valdemar Costa Neto já foi indultado com o Zé Disseu pela Dilma Rousseff, vai lembrar disso, né? Então, que ele está andando, né? Está pisando em ovos, porque ele sabe muito bem o que está apontado para ele. E até por conta disso que eu também penso que o Jair Bolsonaro tomou sua cautela na indicação do Flávio, com medo de ter inimigos internos. Ele sabe do que está envolvido na política nacional do Brasil. Ele sabe que pode ter inimigos dentro da própria legenda. Se não for o presidente que a gente acabou de comentar aqui hoje, dá diversos tiros no pé que ele dá envolvendo a campanha do pré-candidato senador Flávio Bolsonaro. Então, dentro desse contexto, sim, existe a possibilidade de estar sendo injusto a perseguição dele. Agora, há de fiscalizar, primeiro, né, o desvio da finalidade para benefício próprio, e aí teria que ter aquela relação, emissão de nota fria e etc., a polícia investigaria, ou a coação por ser dono da legenda. Então, olha, se você não destinar para tal município, repense a sua candidatura com a nossa legenda nas próximas eleições. Pode acontecer isso, pode ocorrer, principalmente quando é um partido menor. Então, são questões que a gente, sim, tem que analisar, mas eu me atento que é o partido de um dos líderes da pesquisa, né, do principal opositor ao atual governo, e ao mesmo tempo temos um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal vinculado à esquerda que está conduzindo essas investigações, homologando eventuais investigações que desenvolvam, que acabem tendo seus desdobramentos, Pavinato. E vale lembrar que não poderia... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.